Glória a Deus. Cumprimento os irmãos mais uma vez na paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, em pé, por gentileza. Glória a Deus. Quem está feliz por estar na casa do Senhor, diga amém. Amém. Alegrei-me quando me disseram. Glória a Deus. Neemias capítulo 4, Deus tem uma palavra para o nosso coração. A palavra dele é inspirada, verdadeira e fiel, e não volta vazia. Capítulo 4, defesa contra os adversários, versículo 1, livro de Neemias. Neemias, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Aí Neemias ora então, versículo 4: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não os lhe encubras a iniquidade, e não risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Diga comigo: o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que reparavam dos muros de Jerusalém, ia avante e se começavam a fechar as brechas, ficaram de sobremodos irados. Ajuntaram-se todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e levantar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já estamos perdendo as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos parar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, diga comigo famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos, e inspecionei e dispus-me, disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande, temível, pelejai-vos por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E aconteceu que, ouvindo nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Diga comigo: cada um a sua obra. Naquele dia em diante, metade dos seus moços trabalharam na obra, e outra metade empunhavam as lanças e escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com suas mãos, fazia a obra, e outro segurava a harpa. Os edificadores que traziam a sua espada cinta, assim edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse aos nobres e magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos muito separados, longe uns dos outros. Diga comigo: longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi, para conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhamos na obra, e na metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse ao povo: cada um com seu moço, cada um com seu companheiro, fique em Jerusalém,
para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os outros se deitavam com as armas à sua direita, ao seu lado. Amém, irmãos? Todo o seu assento, a leitura é extensa, mas se faz necessário. Existem pregações, palavras, irmãos, que Deus fala apenas num versículo e Deus pode falar apenas numa vírgula dentro do texto. Mas aqui se faz necessário nessa noite o capítulo inteiro, para que venhamos entender a palavra que Deus tem no nosso coração. Eu acredito que nessa noite você saiu da tua casa, você não saiu de lá por um acaso. Você não saiu da tua casa nessa noite simplesmente para dizer assim, vou lá, é mais um dia de culto. Não. Eu acredito que o Espírito Santo testificou no seu coração que hoje, para você estar nesse lugar aqui, que Ele tem reservado uma palavra do céu no seu coração. Quando nós estamos falando aqui sobre esse livro maravilhoso, o livro de Neemias, um livro que fala muito sobre a obra do Senhor, do trabalho que fazemos para Deus. No capítulo 3, os Neemias estão trabalhando arduamente na obra do Senhor, e a Bíblia diz que eles estão levantando muros em volta da cidade, também edificando, construindo e consertando as portas que existiam naquela cidade. Dentre muitas portas que foram consertadas, eu falei com os irmãos aqui algumas delas, foi consertada a porta das ovelhas, que era a porta que entravam as ovelhas por dentro do templo, e ali sacrificavam para o sacrifício ao Senhor. Reparar a porta do templo, relembrando a mente dos irmãos, é reparar a nossa salvação, a porta da salvação, porque Jesus disse, eu sou a porta da salvação. Para relembrar um pouco também, a Bíblia vai falar da porta do peixe, que fala da porta do evangelismo, da porta da velha, que fala da porta que nós devemos aí ter gratidão e ser agradecido a Deus por tudo que Ele fez. Da porta do lixo, que fala uma porta que não pode entrar nada por ela, mas tem que sair tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. Falamos também da porta da fonte, que representa o Espírito Santo, que aquele que crê nele, uma fonte brotará dentro de você, em nome de Jesus, que é a presença do Espírito Santo. Você crê nisso? Falamos da porta da água, que representa a palavra de Deus que lava e purifica a nossa vida. Falamos também da porta, irmãos, da porta dos cavalos, que era a porta da guerra, a porta onde nós precisamos estar preparados para a batalha, e a nossa confiança precisa estar no Senhor. Quem lembra disso, diga amém. E também falamos aqui sobre a porta da guarda, que fala sobre a porta da vigilância, e a última porta foi a porta dourada ou porta oriental, que é uma porta que está fechada e vai permanecer fechada até a vinda do Senhor Jesus Cristo para reinar nesta terra. Porém, irmãos, no capítulo 4, o que aconteceu no capítulo 3, enquanto eles estavam trabalhando, eles apenas vão dizer quem fez a obra. Fulano edificou uma porta, fulano edificou um muro. Mas no capítulo 4, aqui interessante, que enquanto eles estavam edificando a porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta dos cavalos, a porta da guarda, e assim por diante, não pense que eles estavam tranquilos, não pense que eles estavam sossegados, porque enquanto está acontecendo no capítulo 3, o inimigo está aqui no capítulo 4, o capítulo 4 fala o que aconteceu por trás dos bastidores, porque assim quem olha para a tua vida também, você é da mesma forma. Quem olha você dando glória na igreja, quem olha para o pastor pregando no púlpito, quem olha para você vindo frequentando os cultos, não sabe o que se passa nos bastidores da tua vida. Da mesma maneira, aqui no capítulo número 3, é lindo falar das portas, é lindo falar que eles edificaram, que as portas foram reparadas, que as portas vieram a ser transformadas e assim por diante. Mas o que nós vamos entender no capítulo 4 é que enquanto eles estavam trabalhando arduamente na obra, existia o inimigo da obra que estava tentando frustrar os planos e os desígnios daqueles trabalhadores. Não diferente dos dias em que vivemos, irmãos, enquanto nós queremos fazer algo para o Senhor, enquanto nós queremos fazer algo para Deus, existe alguém que está totalmente furioso, que está contrário a tudo aquilo que nós queremos fazer para Deus. No capítulo número 4, irmãos, a obra de Deus está em pleno andamento. 52 dias eles estão trabalhando. Foram 52 dias incessantemente trabalhando, pegando muros, pegando pedras. Os jovens mais fortes arrastavam as pedras com cordas, traziam. Os mais velhos iam passando os graxa embaixo daquelas pedras para que elas deslizassem no chão. Os mais jovens levantavam pedra sobre pedra e eles iam fazendo as muralhas e edificando as portas.
Alguns iam cortando madeiras nos cedros, nos líbanos e assim por diante para trazer e reconstruir as portas. Só que enquanto eles estão fazendo isso aqui, a Bíblia vai falar de pelo menos 3 personagens: Sanbalat, Tobias e Gesem, que representam os inimigos de Deus. Porque você sabe que todos nós temos pelo menos 3 inimigos. Um é o diabo declarado, a outra é a nossa natureza carnal que luta contra nós, e outro é o mundo que combate contra a igreja de Cristo. É interessante que no capítulo número 4, os que como eles estão aqui fazendo a obra de Deus, o inimigo, o texto vai dizer no primeiro versículo do capítulo 4, enquanto eles edificaram a obra, ouvindo Sanbalat que eles estavam construindo, indignou-se muito. Alguma versão de Bíblia que os irmãos têm vai falar assim que ele ficou irado, ou seja, o homem ficou com os olhos vermelhos, saindo fumaça pelo nariz. Por quê? Porque os homens de Deus estavam fazendo a obra do Senhor. E aqui trazendo para o mundo espiritual não diferente do inimigo, você odeia, o inimigo não gosta quando eu e você resolvemos fazer a obra de Deus. O texto é claro em mostrar aqui que ele se indignou, ficou irritado. E o que deixa o inimigo irado? O que faz o inimigo, irmãos, ficar tão irritado comigo e com você? O simples fato de nós fazer algo que agrada a Deus já desagrada o inimigo. O fato de você estar na igreja nesta noite é algo que o inimigo talvez não vai gostar nem um pouco. É por isso que tem tanta luta e batalha para você chegar até aqui. É por isso que você enfrenta uma semana de grandes dificuldades. É por isso que quando você quer ler a Bíblia, parece que acontece tudo para você não ler a Bíblia. Você quer vir para a oração, acontece tudo para você não vir para a oração. Você quer vir para uma escola dominical, acontece vários fatores para você não vir para uma escola dominical. Você deseja fazer uma campanha, parece que vai acontecer várias coisas para você não fazer uma campanha. Se você começa uma campanha, se você começa a ler a Bíblia, se você começa a vir à igreja, se você começa a se fortalecer, parece que acontece alguma coisa para você enfraquecer. Parece que acontece alguma coisa para você desanimar. Por quê? Porque o inimigo odeia tudo aquilo que você faz para agradar a Deus. Não importa se você vem aqui e fica sentado quietinho no teu banco, você está aqui servindo a Deus, você está aqui testemunhando, ouvindo da palavra, você faz parte desse grande exército do Senhor. O inimigo não quer. Por quê? Porque um dia você era dele, você andava na presença do inimigo, você fazia aquilo que ele queria. O inimigo falava para nós aquilo que nós deveríamos fazer e nós fazíamos. Mas graças a Deus, nós fomos libertos por esta palavra. Nós fomos arrancados das garras do diabo. E é por isso que ele nos odeia tanto. É por isso que ele não quer que a tua família seja uma bênção. Ele não quer que nós estejamos dentro de um templo, levantando a mão, adorando, orando ao Senhor. É por isso que o inimigo tenta de todas as maneiras nos parar. Porque tudo que você faz para agradar a Deus, o inimigo quer frustrar os teus planos. Se você resolve cantar, o inimigo odeia que você cante na igreja. O inimigo odeia, irmãos, que você simplesmente fique na igreja e ore e interceda pelos teus irmãos. O inimigo não quer que nós venhamos pregar a palavra de Deus, muito menos isso. Ele não quer, porque tudo que agrada a Deus, irmãos, desagrada o inimigo. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima tenha contato com Deus, creia que Ele existe. Ou seja, quando você crê que Deus existe, quando você busca Deus, o inimigo fica irritado. É por isso que o mundo aí fora, é por isso que as pessoas não entendem o que você veio fazer na igreja na quarta-feira, o que você tanto veio fazer na igreja. Os teus parentes talvez não entendem, dizem assim, mas por que ele vai tanto na igreja? Quarta-feira, segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo, que negócio é esse que tanto vem para a igreja? É porque você serve a um Deus que é todo poderoso, e você é grato por Ele, por tudo aquilo que você fez. Porque se você ficasse aqui de dia e de noite, de tarde e de manhã, todo momento orando e agradecendo, nem assim pagaria o que Ele fez pela tua vida. E isso é graça e misericórdia dele. E o inimigo fica irritado. É por isso, meu irmão, que quando você vai lá no teu guarda-roupa, pega a tua roupinha, separa, coloca em cima da cama e diz assim, eu vou com essa para a igreja. Quando o irmão vai lá e diz assim, eu vou com essa roupinha para a igreja, o inimigo logo já fica irritado. Mas por quê? Porque ele já sabe que você veio para adorar, que você veio para ouvir uma palavra, que você veio para ser abençoado. Glória a Deus. E é por isso que o inimigo não quer. Ele odeia igreja, ele odeia louvor, ele odeia pregação, ele odeia profecia.
profecia, ele odeia pastor, ele odeia obreiro. Mas eu tenho uma notícia boa: Jesus ama a sua igreja, Jesus ama os seus servos, Jesus ama a sua obra e ele está junto conosco. Glória a Deus. Quando o inimigo fica irritado, versículo do número, aqui a Bíblia vai falar dos versículos do número, capítulo número 4, versículo número 7, vai dizer que as brechas do muro estavam sendo fechadas. E isso traz uma mensagem para nós. Brechas sendo fechadas significa que aquilo que estava caindo está começando a ser edificado novamente. Aquilo que estava caindo está começando novamente a crescer. E você sabe que tudo aquilo que tem uma brecha, tem uma rachadura, se você deixar, o que vai acontecer? Vai aumentar o buraco, vai aumentar a rachadura e em breve vai desmoronar e vai cair por terra. Então, se o inimigo percebe que a brecha está sendo preenchida, está sendo edificada, ele sabe que aquilo que estava caindo vai voltar a crescer e vai melhorar. Só que então ele não quer. É por isso que o texto vai nos mostrar aqui que o inimigo ficou irritado. Por quê? Porque as brechas estavam sendo tapadas. Diga comigo: as brechas. As brechas estavam sendo fechadas. estavam sendo fechadas. E o inimigo não quer que você feche as brechas da tua vida. O que o inimigo quer? O inimigo quer que você sirva a Deus, mas deixe a porta aberta para ele entrar. O inimigo quer que você venha para a igreja. Muitas vezes ele permite, muitas vezes ele diz: pode ir, mas ele quer que você deixe uma brechinha lá na tua casa, na tua vida, no teu coração, para que ele possa, através dessa brecha, entrar na sua vida. Eu lembro quando a ilustração, e você conhece muito bem essa história, de que certo dia o inimigo chega na porta da igreja e fala com o pastor assim: pastor, posso entrar? O pastor fala assim: não, você não pode entrar, eu não vou deixar o diabo entrar na igreja. Aí ele fala assim: não, mas só um pouquinho. Não, aqui você não vai entrar. Então vamos fazer o seguinte: você deixa eu colocar a ponta do nariz aí. Aí o inimigo coloca a ponta do nariz, de repente ele coloca a ponta do nariz, ele vira o corpo para dentro. Por quê? Porque o inimigo quer achar uma brecha para que ele possa entrar. E existem muitas brechas. Por isso que a Bíblia diz lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27: não deis lugar ao diabo. Porque quando nós damos lugar ao contrário de Jesus para entrar na tua vida, no teu coração, e para esta palavra entrar no teu coração, Jesus está dizendo assim: ó, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e falarei contigo. Mas o inimigo é diferente. O inimigo tenta roubar, o inimigo tenta entrar sem ser convidado, porque ele entra nas brechas que nós damos. E quais são as brechas, irmãos, que muitas vezes nós damos para o inimigo? Há muitas brechas que você talvez saiba que nós possamos dar para o inimigo. Há brechas, irmãos, muitas vezes pecados e coisas que nós trazemos e guardamos dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, que é uma maneira do inimigo trabalhar e agir. Uma simples mágoa e raiva que você carrega de alguém e não consegue perdoar, é uma brecha no coração para que o inimigo venha agir na tua vida. Uma imagem de escultura de um Deus estranho que você adorava lá naquele tempo que você servia na outra religião, e você guarda aquele terço, você guarda aquela imagem dentro da tua casa, você guarda aquele objeto dizendo assim: se eu guardei aqui na minha casa, é uma brecha para que o inimigo possa entrar. Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos fechar as brechas, porque Deus não pode usar vaso que tem trinca, Deus não pode usar vaso que tem brecha, porque na brecha o inimigo entra e na brecha o inimigo prevalece. E as brechas do muro estão sendo fechadas, irmãos, porque o inimigo não vem entrar na nossa vida. Você crê nisso? Diga amém. Você lembra da história do vaso? Eu já contei para os irmãos. O vaso era interessante, porque se o vaso tivesse a trinca, os trabalhadores que construíam o vaso, eles eram muito espertos. Esperto não é inteligente. Sabe a diferença de esperto e inteligente? O esperto é aquele que quer sempre levar vantagem. Aí eles pegavam que o vaso estava rachado e diziam assim: não vamos jogar fora o vaso, vamos pegar cera. E colocamos a cera no vaso, passamos uma tintinha por cima, está tudo certo. Vamos vender vaso ruim por vaso bom. Só que o Deus Todo-Poderoso não usa vaso ruim, porque os vasos, para serem testados naquela época, eles pegavam o vaso e colocavam o vaso diante da luz. Aí já percebi: bom, esse aqui não serve. Por quê? Porque tudo é provado diante da luz, tudo é provado diante dele. Ele conhece, ele sabe aonde tem brecha. E o Senhor não está dizendo, não está julgando ninguém pela brecha. O Senhor está apenas dizendo assim: não deixe o inimigo entrar
trabalhar na tua casa, no teu casamento, na tua vida, no teu namoro, dentro da tua família. Feche as brechas para que o inimigo não venha entrar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por que o inimigo fica irado? O texto diz aqui que ele ficou irritado, desgostoso. Por quê? Porque o versículo 13 está dizendo assim que as famílias trabalhavam juntas. Se tem uma coisa que desagrada o inimigo, é quando o pai, a mãe e os filhos servem ao Senhor. É tão verdade isso que você vai ver que quando Moisés quis sair com o povo do Egito, Faraó fez a seguinte proposta: podem ir, mas deixem os filhos aqui. Ou seja, vão vocês, mas os filhos são Deus. E Moisés disse assim: nós não vamos deixar nenhuma unha no Egito, porque tudo aqui é do Senhor Deus. Então, da mesma maneira, nós entendemos que o inimigo, ele quer trabalhar na nossa família. O inimigo não quer que o teu marido esteja na igreja. O inimigo não quer que a sua esposa esteja na igreja, que os filhos estejam aqui. É por isso que Josué disse: eu não sei você, que Josué está dizendo assim: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo odeia a família. O inimigo odeia casamento. É por isso que está aí fora, você negócio de casamento de homem com homem, mulher com mulher. É por isso que querem destruir a instituição do casamento. O casamento é algo tão magnífico, tão glorioso, que você vai ver na Bíblia. Quem que fez o primeiro casamento foi Deus. Jesus poderia começar o seu ministério ressuscitando mortos e dando visão a cegos. Mas Jesus vai aonde? No casamento. A história bíblica termina o desfecho da igreja, mas ele arrebata a igreja, e a Bíblia diz que vão para as bodas do Cordeiro. O que é bodas? Casamento. Porque casamento é algo que está no coração de Deus. Família é algo que está no coração do Senhor. Deus quer uma união dentro da tua casa. O Espírito Santo hoje ministra aqui. E eu sinto, Deus, depois de orar por você, pela tua casa, pela tua família. Ainda que o diabo se levante lá dentro, irmãos, contra teu esposo, contra teus filhos, contra a tua família. Eu creio que nesta palavra Ele está falando contigo. Eu estou velando pela tua casa, eu estou velando pela tua vida, eu estou velando pelos teus. Todos aqueles que você coloca em oração, eu creio que em nome de Jesus, cada um deles está sendo guardado. Assim como minha mãe orava por mim, eu estava lá no mundo, perdido, e as orações dela chegavam diante de Deus. Assim também você está aqui, tem alguém que está lá, mas as tuas orações estão chegando diante de Deus. Através das tuas orações tem alguém que está sendo guardado lá, pelas tuas orações que estão sendo feitas aqui. Porque Deus ama a família. Deus quer que essa família seja unida, abençoada. Por isso disse para aqueles carcereiros: seja salvo tu e a tua casa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Qual é a intenção do inimigo aqui nesse texto com a obra de Deus? Eu vou repetir: qual é a intenção do inimigo com a obra de Deus? Versículo 2 e 3, o texto deixa claro aqui no capítulo 4. Então falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria. Olha aqui, primeiro ele vem Sanbalat, depois vem Tobias, depois vem Gesem. Quantas pessoas são? No versículo número 2 diz assim: então falou na presença dos seus irmãos, e agora já não são mais 3, agora é um exército. Por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele se levanta justamente como um exército para tentar contra a obra do Senhor. O inimigo tenta de tudo, de todos e todas as formas para tentar parar o projeto de Deus. E o versículo 2 aqui diz assim, que eles dizem assim: o que fazem esses fracos de Deus? É como se o inimigo olhasse e dissesse assim: o que esse fraco do pastor William está aí fazendo na igreja? É como se ele dissesse assim: o que o fraco do Norton está aí? O que a fraca da Inenise está aí? Eu estou usando os exemplos de irmãos aqui. O que o fraco do Jamil está fazendo na igreja? É assim que o diabo usa, e é assim que o diabo quer nos menosprezar. E quando você decide orar e fazer a obra do Senhor, o inimigo logo coloca um pensamento: mas você não é digno, você não pode, você não tem força, você é um fraco, ninguém te dá valor, as pessoas não consideram você. Olha, você quando canta, as pessoas não estão aí para quando você canta, as pessoas não estão aí quando você prega. Olha aí, você vai pregar, as pessoas não estão dando nem ouvidos para aquilo que você está pregando. O inimigo tenta até desprezar-nos, e não apenas a você, a tua pessoa, aquilo que você faz. Por quê? Porque quando o inimigo despreza aquilo que você faz, automaticamente atinge o teu coração. Por isso que quando Davi se prepara para ir para a guerra, diz a Bíblia que ele vai lá e vai tentar ajudar, vai fazer a obra de Deus, vai ajudar os seus irmãos. Logo o irmão dele,
enviado e disse assim: o que você está fazendo aqui, rapaz? Vai cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem. Ou seja, desprezando aquilo que ele tinha também. Porque além disso, o inimigo desprezar você como pessoa, ele despreza até aquilo que você tem. E quando eu falo desprezar o que você tem, no sentido de dons que você quer fazer para a obra do Senhor. Se Deus te chama para fazer algo para o Senhor, logo vai se levantar e vai dizer assim: mas quem é você? Eu lembro que quando eu comecei a pregar aqui nesta igreja, alguém se levantou e disse assim: mas é muito novo para querer pregar, está começando agora, já está querendo pegar o microfone. Mas glória a Deus, irmãos, que você está querendo fazer a obra de Deus. Glória a Deus que nós queremos fazer alguma coisa para o Senhor. Então se vem aquele pensamento dizendo assim: não, porque quem sou eu para cantar? Quem sou eu para participar do círculo de oração? Quem sou eu para fazer parte dessa igreja? É só mentira do diabo. Sabe por quê? Porque você é corpo de Cristo, você é membro da igreja, você é noivo do Senhor. O inimigo quer te desprezar. E eu digo que você não é qualquer um. Não é que eu estou falando uma palavra motivacional, mas é verdade, você não é qualquer um. Por que você não é qualquer um? Porque você é membro desse corpo. Você não é aqui membro do soldado de Samaria, você é membro dos soldados do exército do mundo. Você faz parte do exército de Cristo. O Senhor te chamou. Você faz parte desse grande exército. O mundo olha para nós como igreja, como aquele site, ou melhor, como aquele programa lá, Porta dos Fundos, que falou mal da igreja, que falou mal de Jesus, que falou mal dos crentes. A mídia se levanta falando mal da igreja, e muitos têm nós aqui como um povinho. Eles não sabem, eles não conhecem a força da igreja, porque aquele que está conosco aqui não é homem, não é carnal, ele não morre de coronavírus, ele não pega doença nenhuma, ele não cai diante da crise. Ele está sentado no alto sublime trono, em um Deus todo-poderoso que nunca falha. O dono da igreja, não é o presidente da república, não é o homem. O dono da igreja se chama Jesus Cristo, venceu no Calvário e vai voltar com poder e grande força. A minha vida e a tua vida está nas mãos desse Deus. Que para o diabo tocar na tua vida, ele precisa passar pela permissão do Senhor. A nossa vida está guardada, os nossos filhos estão guardados, o meu ministério está guardado. Então não deixe o inimigo te menosprezar. E o inimigo usa alguém para te menosprezar. E é justamente quando você se levanta para fazer. É quando você é pequenininho. Por que quando você é pequenininho? É aquela expressão que quer matar você no ninho. Jesus, irmãos, quando pequeno, o diabo tentou matar de novo no ventre. Moisés é a mesma forma. Ou seja, era pequeno, o inimigo desde pequeno tentando pegar. E assim o inimigo tenta. Ele quer nos acabar conosco. Davi, quantos lembram de Davi? Diga amém. Amém. Davi foi lá na guerra que eu falei para vocês. Ele foi lá para fazer a obra do Senhor. Ele foi lá para enfrentar aquele gigante. Só que o diabo tentou usar os irmãos dele para vencer ele antes da batalha. Eu vou repetir. O inimigo tentou vencer ele antes de lutar com o gigante. Tentou dizer assim: quem é você para lutar com o gigante? Se Davi acreditasse naquilo, ele ia dizer assim: sabe que eu não sou ninguém mesmo? Sabe que eu sou um coitadinho? Sabe que o meu lugar é lá no meio do campo, no meio das ovelhas? Ele ia dizer assim: eu não sou ninguém para enfrentar esse gigante. E é isso que o inimigo quer que você pense, que você não se prepare para a batalha pensando que você é o mais fraco, coitado e miserável. Mas isso é uma mentira, porque o Senhor está conosco e Ele vela pela tua alma. Eu creio assim. Glória a Deus. Capítulo número 4 aqui vai nos mostrar qual é a intenção do inimigo. Versículo número 11 diz assim: nada saberão disso, seu inimigo falando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Até que entremos no meio deles. Diga comigo: entremos no meio deles. Olha a estratégia do inimigo. Sanballat e Tobias diz assim: vamos entrar no meio deles. Ou seja, vamos se infiltrar. E a partir do momento que nós se infiltrar, nós vamos conseguir vencer eles. A primeira intenção aqui é desprezo. Ou seja, o inimigo tentou desprezar o povo de Deus e desprezar aqueles que fazem a obra do Senhor. E eu sinto de voltar aqui o primeiro tópico de novo e repetir essa palavra, desprezar, porque o inimigo sempre agiu assim e sempre tentou agir no meio da igreja. Eu já falo aqui da questão de se infiltrar, mas o Espírito Santo toca no meu coração e fala aqui sobre o desprezo. Jesus, o meu mestre, o teu mestre, ele veio nessa terra, mas ele foi desprezado desde pequeno.
Ou seja, quando Jesus veio, alguém disse para ele assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Desprezando Jesus. A família dele desprezou ele. Alguns disseram assim: não é esse o filho do carpinteiro de Maria? Desprezando. O profeta Isaías profetizou sobre ele, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Era um homem sem parecer-se em formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. Desprezo. Aí Jesus é desprezado, nos até a cruz. Porque os homens estão olhando para ele e dizendo assim: se você é o filho de Deus, desça daí só por você mesmo. O ladrão que estava do lado, ao invés de aceitar ele como outro, desprezou também. E Jesus foi desprezado por muitos, crucificaram, desprezaram Cristo. Não diferente do dia do Pentecostes, o Espírito Santo está descendo. E tem alguns que estão desprezando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está enchendo a igreja. Alguns estão dizendo assim: estão cheios de gosto, estão todos bêbados. Ou seja, desprezando o Espírito Santo. Não diferente, mas você vai ver aqui que nos dias da volta de Cristo, e Pedro está falando isso alguns anos atrás já. Muitos diziam assim: aonde que está a promessa da sua vida? Porque desde que os nossos pais faleceram, as coisas permanecem como do princípio. Ou seja, eles escarnecem de Jesus, escarnecem do Espírito Santo, eles escarnecem da igreja. E os escarnecedores estão até nos dias de hoje, porque a Bíblia diz assim: porque virá o tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas terão comichões nos ouvidos e amontarão para si doutores, conforme os seus próprios desejos, diz a Bíblia. Ou seja, mas o que é interessante é dizer assim: que virá um tempo em que haverá homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. Ele vem citando uma característica de pessoas, e ele vai falar daqueles que desprezam, daqueles que não estão nem aí para os bons, os traidores, os destinados, os orgulhosos, ou seja, que não estão nem aí para o povo de Deus, não estão nem aí para a igreja. Há um desprezo pela igreja do Senhor Jesus Cristo, e há um desprezo por Cristo. Experimenta pegar um panfleto desse aqui, que tem aqui no evangelismo, e muitos vão olhar para você e dizer assim: eu não quero isso, eu não preciso disso. Se você sair para evangelizar, você vai ver que cada 10 panfletos que você entrega, pelo menos 8 você é desprezado. Só que haverá um dia que aqueles que desprezarem, aqueles que não quiserem Cristo, diz a Bíblia, que todo olho verá e toda língua confessará. Um dia, aquele que desprezou de Cristo, aquele que zombou de Cristo, aquele que diz assim: eu não preciso de Jesus, aquele que diz assim: nem Deus afunda o titanicos, ou seja, aquele que desprezaram Deus, vão ter que dobrar o seu joelho e dizer: só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. O texto também fala aqui, irmãos, que eles entraram no meio. O inimigo se infiltra no meio da igreja. O inimigo tenta se infiltrar no meio dos nossos relacionamentos. Por isso tome cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com as pessoas que você tem amizade no teu Face ou no teu WhatsApp, as pessoas que você conversa. Porque o inimigo se finge de bonzinho. O inimigo se finge de ovelha para estar no meio das ovelhas. E isso é uma grande verdade, mas que está até mesmo no meio da igreja. Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo número 13, guarda o texto que eu vou falar, versículo 24, Mateus 13, 24, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Mas enquanto os homens dormiam, presta atenção, veio um homem, pegou a semente boa, está semeando, fez uma lavoura, certo? Aí ele terminou a lavoura de dia, de noite, e foi dormir. Dormiu. O texto diz assim: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora, retirou-se. E disse assim: enquanto a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. E o texto ainda diz assim: então vindo os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, o Senhor não semeou uma boa semente no campo? E da onde que apareceu o joio? Aí ele falou: não. Replicou ele: separar o joio não podemos arrancar, porque se nós arrancarmos o joio, vai arrancar com ele também o trigo. E Jesus Cristo vai dizer assim: deixai crescer junto até a colheita final. Ajuntai primeiro o joio e atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O que isso quer dizer? A obra de Deus não é diferente disso aqui. O inimigo muitas vezes se infiltra no meio da igreja. E uma vez eu ouvi uma mensagem do nosso pastor presidente, o pastor Zé Bonini, que ele pregou sobre o joio.
E é interessante o que você vai ver. Se você pegar uma semente de joio, vamos dizer, semente de trigo, cara. Se pegar a semente de trigo, semeou lá, plantou, e o joio vai nascer junto, certo? Eles vão crescer na mesma proporção. Significa que o joio e o trigo crescem juntos. Significa que joio cresce na igreja também, irmãos. Joio tem cargo. Joio vira obreiro. Joio vira até presidente. Só que quem vai separar o joio do trigo não somos nós. Porque às vezes nós olhamos dentro da igreja e queremos dar a alma de Jesus, dizendo assim: não, esse aqui não serve, esse aqui serve, esse aqui é bom, esse aqui não é bom. Quem separa e vai separar-nos no último dia é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto tantas coisas e você tem se escandalizado e diz assim: meu Deus, como que pode? Isso é joio, isso não é de Deus. Esse evangelho de joio que tem por aí que pode fazer de tudo. Calma, o Senhor está vendo, o Senhor sabe tudo. Naquele dia Ele vai separar quem é trigo e quem é joio. E é interessante que o trigo e o joio têm uma grande diferença. Por quê? Porque se bater um vento no trigo e no joio, quem fica de pé? O trigo. E o joio, o que acontece com ele? Ele deita, não cai, não resiste. Significa que o joio não aguenta a luta, não aguenta a prova, não aguenta a dificuldade. Outra característica do joio, que o joio, ele só tem casca, mas não tem conteúdo. Significa que ele não tem nada por dentro. Mas o trigo, ele tem algo dentro, que é o trigo, que representa a palavra. É eu e você, eu creio em nome de Jesus Cristo. E mais do que isso, o trigo, se você observar, com o tempo, ele vai inclinando, fala da humildade. O joio vai permanecer em pé, porque é orgulhoso. Se você pregar para o joio, você diz assim: essa palavra não é para mim, essa palavra é para o fulano. Mas o trigo, quando você prega para ele, é diferente. Ele diz assim: não, louvado seja Deus, porque Deus está falando comigo nessa hora. Nós queremos isso, diga amém? O inimigo se infiltra no meio, nós precisamos tomar cuidado na obra de Deus, irmãos. Porque o inimigo pode se infiltrar no meio do teu relacionamento, no meio da tua casa, no meio da tua família. Tome cuidado. Quantos casais que têm amizades, e amizade, não sabiam e de repente estava conduzindo o inimigo para dentro da casa. Quantos relacionamentos de amizades de amigos, amiguinhos, que de repente aquelas amizades foram levando, de repente estava trazendo o joio para dentro da casa. O inimigo trabalha dessa forma, ele é sutil dentro da igreja. E ele pode se manifestar na igreja. Sabe aquele tipo de pessoa que está dentro da igreja, que só fala mal do pastor, só faz fofoca, só fala mal da vida dos outros? Para ele ninguém presta, o pastor não presta, o presbítero não presta, o músico não presta, o dirigente de circulação não presta, os varões não prestam, ninguém presta. É o joio que naquele dia vai ser arrancado. E é o joio que o pastor não pode arrancar, porque se o pastor arrancar o joio, ele arranca o trigo também. Então ele sabe a hora certa de fazer a sua obra. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra. Qual a intenção do filho da obra de Deus? Versículo 12, é interessante. Olha aqui o versículo 12, diz assim: ó, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Chegou alguém para Neemias e falou assim: Neemias, eu estou ouvindo uma conversa aí, eu ouvi 10 vezes essa conversa, que o inimigo vai vir contra nós. Ele usa a expressão aqui por 10 vezes. Isso significa generalização. Ou seja, é aumentar uma história pequena. E o que significa isso? Quer dizer que o inimigo usa boatos para tentar parar a obra de Deus. Diga comigo, usa boatos. Se tem uma coisa que o inimigo gosta, é causar boatos no meio da obra de Deus. Sabe aquela palavra que você já ouviu assim, ó, viu? Eu ouvi falar. Sabe aquela palavra que você ouve assim? Me disseram. Me disseram que o irmão tal fez tal coisa. É verdade? Não. Me disseram. É verdade que aconteceu tal coisa? Não. Eu ouvi falar. Tome cuidado. Ouvi falar e me disseram é boato no meio da obra de Deus. E por que os boatos acontecem? Boatos acontecem justamente para tentar paralisar a obra de Deus. Eu já vi no meio da igreja tantas pessoas que já chegaram para mim e vieram falar: pastor, eu estava vindo por causa que eu estava pensando isso.
E depois eu fui descobrir uma conversa que tinha saído, ou seja, um boato que aconteceu que não era verdade. Um dia o pastor Arthur chegou para mim, e uma pessoa que falou para ele assim, chegou para ele e falou: pastor, deixa eu contar algo para o senhor, eu estava te odiando, eu te odiava. Aí ele falou: por quê? É porque eu ouvi uma conversa assim, assim, assim. Tá, por que não veio falar comigo? É o tal do boato. Tome cuidado, mas quando alguém chega para você assim: eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Aí você chega e fala assim: tem certeza? Você sabe realmente ou não sabe? Não, eu só não sei. Então não vamos levar essa conversa para frente. Vai ficar aqui, porque o diabo é mestre, irmãos, em causar problemas no meio da igreja com os boatos. Quantas pessoas foram destruídas por causa de boatos? Ou seja, até pregadores, pastores, pessoas da obra de Deus que fizeram boatos. Esses tempos atrás eu estava vendo sobre isso, é interessante. O que tem de pessoas que já sofreram por causa de boatos, pessoas que precisaram mudar de cidade, pessoas que precisaram mudar de igreja. Por quê? Porque de repente alguém começa a olhar torto para a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Imagina você aqui na igreja, todo mundo começa a olhar para você e você diz: mas o que estão olhando para mim? E de repente aí algum dia você vai perceber: não, estão falando mal de você por aí. Isso é do diabo, é diabólico. Mas nós temos que usar a nossa língua para glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, não espalhe fake news na obra do Senhor. O Senhor só trabalha com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem gosta de passar mentiras e fofoca é o diabo. O Senhor trabalha com a verdade. Versículo 11, a estratégia do inimigo aqui está assim: entremos no meio deles e matemos. Ou seja, o inimigo tenta matar, paralisar. E uma das formas de agir, ele vai agindo vagarosamente. Primeiro, ele te entristece. Quem está prestando atenção aqui comigo, diga amém. Amém. Ou seja, primeiro ele vai dizer assim: viu, você não canta, você não prega, as pessoas não te olham, o pastor William não está nem aí com você, o pastor William não te dá nem oportunidade, ele não faz visita para você, ele não está nem aí com a tua vida. Viu? Pare, rapaz, desista. É isso que ele faz. Segundo, aí você se entristece, vai ficando quietinho, você vai acreditando naquilo que o inimigo fala. Você sabe que é mesmo? Eu não olho ninguém, não olha nem para mim, nem me cumprimento na igreja com a paz do Senhor. Eu estava lá na igreja, as pessoas nem me observaram, eu acho que ninguém gosta de mim. E você vai criando, você vai se encausulando, você vai ficando dentro de uma caverna. O inimigo vai te entristecendo. O inimigo vai te matando espiritualmente. Você não quer mais orar, você não quer vir mais para a igreja, você não quer mais ler a Bíblia, você não tem mais força para estar na presença do Senhor. Ele vai matando gradativamente, a ponto que ele quer acabar com a tua vida, com o teu ministério, com a chamada que Deus tem para você. Porque a função do diabo está diz lá em João 10:10. Eu vim, ou melhor, o diabo vai dizer assim: que ele veio para roubar, matar e o quê? Destruir. E o inimigo tenta matar. E uma das formas de ele matar no meio da igreja é através de uma palavra. Imagina a irmã Mari vir aqui e tentar dar uma palavra e alguém olhar para ela e dizer assim: viu, você não tem jeito para a obra de Deus. Quem me disse para você que você tem jeito? O que vai acontecer com elas? Essa mulher vai ficar triste, cabisbaixa e não vai mais querer fazer a obra do Senhor. Porque o poder das palavras é muito grande. O inimigo sabe disso. O inimigo tenta matar com palavras. Mas não apenas com palavras, mas com o pecado, com a sedução, com os prazeres momentâneos, com as músicas mundanas, com os desejos mundanos, com as conversas que não agradam a Deus, para que você morra espiritualmente. Mas eu tenho uma outra palavra: o Senhor quer que você tenha vida, e vida com versículo aqui no número 12, aí o texto vai dizer assim: ó, entremos no meio deles, melhor 11, e vamos fazer cessar a obra. E esse é um dos intuitos do inimigo. Versículo 12: vamos fazer parar a obra. O inimigo não quer. Eu estou falando do inimigo aqui porque é o capítulo 4, ele tem que falar. Eu só estou apenas trazendo aqui a realidade do que acontece. Porque se nós não apresentar aquilo que o inimigo faz, nós não saberemos vencer. A Bíblia vai falar aqui que ele quer paralisar a obra. Você acha que o inimigo está contente dessa igreja estar com as portas abertas? Sim ou não? Ele queria que tivesse culto aqui? Porque o inimigo quer parar a obra. Você acha que ele queria que o pastor William tivesse com o microfone na mão pregando? O inimigo queria que talvez eu tivesse aonde? Para ele, na mente dele, e os planos dele, para a minha vida, sabe qual era? Debaixo da terra, no cemitério, muitos anos atrás, sem salvação. Mas quando ele não consegue levar para debaixo da terra, no cemitério, ele leva para o sofá da tua casa.
na frente da tua televisão, lá naquele conforto. Para quê? Porque se você estiver lá sossegado, você vai ficar dizendo assim: não, eu não vou buscar Deus, está tão gostoso aqui está tão bem, estou saúde, tomando um chimarrão, não preciso de Deus, estou aqui tranquilo. É isso que o inimigo faz, gente. Ou seja, ele vai tentar de todas as formas paralisar a obra de Deus. Só que para paralisar a obra de Deus, ele precisa paralisar o pastor William, ele precisa paralisar a irmã Helena, ele precisa paralisar a irmã Daniela, ele precisa paralisar a irmã Cláudia. É por isso que a irmã age de um em um. Para um ele tem prato, para outro ele tem uma outra isca, para outro ele joga uma palavra, para outro ele entristece, para outro ele apresenta uma tentação. Ou seja, para cada um ele trabalha de uma forma, de uma maneira, a ponto que o povo vai parando, a ponto que vai se entristecendo. Por quê? Porque ele sabe que se a igreja estiver unida, se a igreja estiver junto, se a igreja estiver no propósito, ninguém para a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então não vamos parar, irmãos, porque o inimigo quer que nós paramos. Você acha que não passa pela minha mente muitas vezes? A minha esposa sabe disso. Eu vou parar de pregar, vou parar de cantar, vou parar de fazer algo de Deus. Eu sei que você já pensou muitas vezes: vou largar a mão, eu vou desistir. Só que não desista, irmãos, porque Jesus está vindo aí, está muito próximo de Jesus Cristo, está resgatado por ele. Só falta um pouquinho, em breve nós vamos chegar lá, em nome de Jesus Cristo. Se até aqui não venceu, você vai vencer o resto em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o quanto que você já passou, olha quanta luta você já enfrentou, olha quantos livramentos o Senhor já deu, olha quantas vezes Ele já fechou a sepultura, olha quantas palavras você já ouviu, olha quantas coisas você já ouviu e você está aqui ainda. Talvez você diga: pastor, eu estou tão fraco. Está fraco, mas o Senhor está velando pela tua vida e você continuar aqui. E o Senhor deseja que, ainda que fraco, você continue na presença dEle. Não pare, em nome de Jesus. Não pare, em nome do Senhor Jesus. Precisamos continuar. E para encerrar esta palavra, como enfrentar a fúria do inimigo, versículo número 9, diz assim: nós, porém, oramos ao nosso Deus. Irmãos, nós sabemos que temos um inimigo, que o inimigo usa pessoas, e por isso que eu fiz uma leitura que está aqui no início do culto nesta noite, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a minha luta não é contra as pessoas, contra os obreiros, contra os irmãos da igreja, a nossa luta é contra o principado, os inimigos da nossa alma. E nessa luta, Neemias, olha que Neemias era inteligente, Neemias era copeiro do rei, Neemias tinha uma profissão, Neemias tinha uma inteligência muito grande. Neemias, irmãos, não vai usar os recursos humanos que ele tem para tentar vencer o inimigo. Aumenta só um pouco, por favor. O inimigo vai usar o quê? Ou melhor, Neemias vai usar o quê aqui? Neemias vai usar o melhor recurso que nós podemos vencer. Qual é? A oração. Eu creio que na oração nós vencemos. A igreja da Palmeirinha vai vencer através da oração. A oração é algo que sacrifica a tua carne, que você muitas vezes, teu ego não quer fazer. Só que quando você dobra os teus joelhos para orar, as trevas muitas vezes se preparam, já diz assim: ele vem com tudo, porque o Deus poderoso está com ele. Quando você dobra teus joelhos para orar, o inimigo já se prepara e diz assim: agora ele está confiando em Deus, porque Deus está ao favor deles. Por isso que quando nós oramos, nós não estamos depositando confiança em nós, estamos depositando confiança no nosso Deus. Está difícil a luta, tem crise na terra, tem coronavírus, tem tantas coisas que estão acontecendo, mas a igreja só vai vencer através do poder da oração, porque através da oração a nossa casa vai ter vitória, nós seremos cheios do Espírito Santo. Eu sinto a graça de Deus aqui. Através da oração o demônio tem que ser repreendido pelo poder da oração. Através da oração nós vamos vencendo, irmãos, todas as barreiras que se levantam contra nós. Então, em nome de Jesus Cristo, volte com a oração. Daniel estava numa batalha espiritual muito grande, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que ele orou 21 dias. E desde o primeiro dia que ele dobrou o joelho para orar, Deus já estava intercedendo por ele. Ou seja, Deus já estava velando pela causa dele. Significa que a oração dele levou 21 dias para Deus dar a resposta. Só que no primeiro dia Deus já estava ouvindo. Tem dias que você dobra o teu joelho para orar e parece que o céu está de bronze, assim ou não?
Só que Deus já está te ouvindo. Deus já está trabalhando no teu favor. Nós estamos numa campanha de oração aqui na igreja, toda segunda-feira, estamos no 5º dia que passou agora e vamos para a 6ª. Talvez alguém diga assim, pastor, eu agora não vi resposta, mas a tua oração já está diante do Todo-Poderoso. A oração é como uma semente que você lança na terra, ou seja, você lançou, e às vezes você não está vendo nada, mas o Senhor já está trabalhando na tua oração. O Senhor já está ouvindo a tua oração. Tem gente aqui, dentro dessa igreja, que eu creio que tem orações de 10 anos atrás que Deus vai começar a ouvir na tua vida. Tem orações que você fez há 5, 3 anos atrás, que elas estão lá guardadas, Deus não esqueceu de nenhuma, que em breve elas vão ser ouvidas, porque nenhuma delas, eu sinto a graça de Deus aqui para falar, nenhuma delas foi desprezada pelo Todo-Poderoso. Cada oração lançada, Deus está trabalhando através dessa oração. Cada vez que você diz, Senhor salva, Senhor cura, Senhor trabalha, o Senhor está agindo. O Senhor está agindo ao favor da sua igreja. Nós cremos no poder da oração. Josué venceu pela oração, Jesus venceu pela oração, a igreja venceu e nós vamos continuar vencendo, irmãos, pela oração. Nós achamos que nós estamos passando por uma das piores crises, sim ou não? Agora imagine a nossa igreja, Assembleia de Deus, em 1910. Como que essa igreja cresceu? Iniciou com Daniel Berger, com Marvin, 2 homens cheios do Espírito Santo. Eles começaram como? Diz a história que lá em Belém do Pará, um dia eles foram evangelizar no cemitério da cidade de Belém do Pará. Eles chegaram lá para evangelizar, entregando um panfleto. A polícia viu. Disse assim, viu? Larga esses panfletos, pega umas enxadas e comece a carpir o cemitério. Você pensa que algum deles disse assim, eu não. Então, tudo bem, se é para carpir. Se alguém bater no teu rosto, deu o outro lado. Foram lá e lá. Carpiram, dando glória, orando. Só que a igreja foi crescendo, avançando, prosperando, crescendo. Isso significa que essa igreja foi crescendo, 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 prosperando em número. Que a igreja do Senhor cresceu através do poder do quê? Da oração. E a igreja só prosperou. Só que olha aqui, 1910 nasceu a igreja, depois 1911, chegou em 1914. O que aconteceu no mundo em 1914? Lembra? Estudou na escola lá, irmãos? Primeira Guerra Mundial. Aí se pergunta, pastor, mas é a igreja? A igreja continua marchando. Passou por guerra, a primeira, passou pela segunda, passou por crises, passou por tantos problemas, e a igreja continua marchando viva na presença do Senhor. Porque a igreja que ora, ela tem vitória. Quem ora tem vitória. Quem ora tem vitória. Quem ora tem vitória. Quem ora tem vitória. Glória a Deus. Versículo número 14 diz assim, esse versículo aqui: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Olha aqui para mim, nós estamos falando aqui de batalha espiritual. E quando você se levanta para fazer a obra de Deus, o inimigo se levanta como alguém que é opositor. Só que o interessante aqui, que Neemias está trazendo um conselho para o povo, dizendo assim, ó: lembrai-vos do Senhor que é temível. Muitas vezes nós tememos o diabo, sim ou não? Ah, porque o diabo é perigoso, o inimigo é perigoso. Ah, é porque eu sonhei com uma serpente ou com o inimigo, eu vou. Meu Deus, irmãos, só que o texto está dizendo aqui, ó: lembrai-vos do Senhor que é temível. Ele que nós devemos temer. É o nosso Deus que nós devemos temer. Você não tem que ficar temendo e com medo de macumba, de feitiçaria, de inveja, nada disso. Você tem que temer o Deus grande e poderoso, e Ele sim tem poder. Glória a Deus. Ou seja, é Ele que nós devemos de temer, e é Ele que é o Deus que está na nossa frente, que vai nos dar vitória. E sempre deu vitória para o seu povo, e não é agora que nós vamos perder. Não é agora que nós vamos ser envergonhados pelo meio do caminho, porque o nosso Deus é maior. Versículo 17 diz aqui, eu já estou encerrando aqui. Versículo 17 diz assim: que eles carregavam as suas armas, e eles seguravam a arma, e numa mão estavam as ferramentas, e na outra mão estava a espada. Isso aqui fala de armas espirituais. Enquanto você trabalha na obra do Senhor, você não pode abandonar as armas espirituais e a vigilância.
Enquanto, irmãos, eu prego aqui, você acha que não, mas enquanto eu estou pregando, eu oro no Espírito dizendo: Senhor, vai repreendendo toda a barreira em nome de Jesus. Enquanto você canta, você deve, irmãos, ao mesmo tempo estar orando e vigiando. Enquanto você está no departamento da igreja cantando aqui, você deve estar orando e vigiando. Quando uma igreja está unida em oração no culto, é por isso que às vezes eu fico olhando só. Por quê? Porque nós precisamos estar num culto como esse. Você precisa estar adorando, você precisa estar trabalhando e você precisa estar vigiando. Se vem um grupo cantar aqui na frente, um está cantando, o outro tem que estar cantando também, louvando a Deus, tem que estar conectado com o Senhor. Por quê? Porque se estiver pensando o que vai comer depois da janta, é falta de vigilância. Muitas vezes dentro do culto a palavra está sendo pregada e alguém está mexendo no celular, alguém está olhando para lá, olhando para cá e pensando lá na morte da bezerra. Nós precisamos orar, vigiar, ao mesmo tempo trabalhar e ao mesmo tempo estar armado na presença do Senhor. Porque o inimigo não vai nos surpreender dessa forma. Eu poderia falar aqui de muitas armas espirituais, mas é interessante falar aqui de uma que está em Apocalipse capítulo 12 e versículo 11, que é o segredo da igreja para vencer toda a barreira. Olha aqui, Apocalipse 12, 11 diz assim: ó, eles, pois, venceram por causa, diga comigo, sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho. Existem duas formas de nós vencermos inimigos. Uma é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Tem uns loucos zombando o sangue de Jesus aí, mas deixa eles com Deus. Deus vai acertar as contas com eles. Mas o sangue de Jesus continua tendo poder sobre todo o mal. E o texto ainda diz aqui: nós vencemos pelo testemunho. Porque não adianta ter palavra, não adianta ter oração, não adianta nós ter muitas coisas. Se não tiver testemunho, o inimigo zomba. Se não tiver testemunho, o inimigo diz: mas quem é você? Se não tiver testemunho, o inimigo diz assim: mas eu não posso obedecer você. Então precisamos ter testemunho diante de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Se coloque em pé já para encerrar. Como realizar a obra de Deus? Como enfrentar o inimigo aqui? Diga comigo, orando. Diga comigo, lembrando do Senhor. Diga comigo, vigiando e trabalhando. Versículo 6 fala assim que eles tiveram ânimo. Versículo 6: o povo tinha ânimo para trabalhar. Se você vir para a igreja desanimado, o que acontece? O louvor não presta, a pregação não presta, nada presta. E assim na tua vida, até no teu trabalho. Vá para o teu trabalho desanimado, vai ser o pior dia de serviço. Mas se você for animado em nome de Jesus, o teu dia vai ser uma bênção. Quando você levantar pela manhã, então peça para que o Senhor anime teu coração, para que o Senhor fortaleça teu coração. Ainda que você esteja vivendo debaixo do problema e dificuldade, mas o Senhor está contigo. Porque a palavra de Jesus para nós é: nesse mundo teremos, diga mais alto, nesse mundo teremos, mas teme. E versículo 15 diz aqui, olha o que diz o versículo 15: cada um fazia a sua parte, cada um fazia a sua obra. Irmão, se cada um fizesse a obra, a parte dele dentro da igreja, seria diferente. Ou seja, um dirige o culto, o outro toca, o outro prega, o outro canta, o outro ora, o outro intercede, o outro ajuda na mesa, o outro está ali intercedendo, orando, o outro ajuda na porta. Ou seja, cada um faz a sua parte. Um visita, um dá uma palavra de conselho, um intercede por trás, outro ora pelo pastor, um ora com o circo de oração, e assim por diante. Só que muita gente diz assim: ó, olha a estratégia do diabo. Quando você ouvir essa palavra, é o diabo no meio do povo de Deus. Ah, ninguém está fazendo? Ah, ninguém está nem aí? Esse negócio de ninguém, irmãos. Tudo que generaliza é inimigo. Ou é muito ou é menos. Ninguém está fazendo. Como ninguém? Alguém está fazendo. Ah, porque está todo mundo assim. Não é todo mundo, é alguns. Então, quando vê esse negócio de ninguém está fazendo, é mentira do diabo. Alguém está fazendo, porque Elias falou para o Senhor: mataram todos os profetas, só estou eu aqui. O Senhor falou: negativo. Tem 7 mil que não se dobraram a Baal. Tem 7 mil que estão fazendo. Não é só você que está orando, não é só eu que estou pregando, não é só nós que estamos fazendo, é cada um precisa fazer a sua parte, e o nome do Senhor é glorificado. E para encerrar, o versículo 6 diz assim: que eles confiaram no Senhor. Acima de tudo, confie em Deus.
Glória a Deus. Ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se transportem de um lado para o outro, confia no Senhor, confia, em nome de Jesus, confia, meu irmão, confia, irmã que está aqui me ouvindo, confia em Deus. Vai passar esta crise, a igreja vai atravessar pelo meio, vamos atravessar pela prova, vamos atravessar pelo deserto, vamos chegar lá, em nome de Jesus Cristo eu creio. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da igreja, o Senhor é o Deus da obra. Houve tempos difíceis e a igreja nunca pereceu. Quem for igreja não será envergonhado. Porque para encerrar, a Bíblia diz assim: ó, e verás a diferença de quem serve e quem não serve. O justo viverá. Quem não for, vai. Mas quem permanecer firme vai chegar no outro lado. E o Senhor não quer que você seja daqueles que recuam. O Senhor não tem prazer nos que recuam. O Senhor quer que você permaneça firme até o fim. Em nome de Jesus. Eu vou orar pela tua família que está aí. Quantos precisam de oração? Curva sua cabeça e comigo. Querido Deus e Pai, Espírito Santo do Senhor, nós sabemos que a obra do Senhor não é uma brincadeira, Pai. A obra do Senhor não é um passatempo do Espírito Santo. Meu Deus, a obra do Senhor, o Pai Santo, não é um conto de fadas, não é uma obra fictícia que está escrito e registrado num livro aqui antigo e arcaico. A tua palavra é fiel e verdadeira. A tua palavra é grande e poderosa, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a tua graça. Eu peço a tua misericórdia nesse momento. Eu peço para que, Senhor Deus, o Senhor esteja olhando para a tua igreja, porque é uma batalha espiritual travada. Há uma batalha espiritual, meu Deus, que se levanta contra famílias. Não é aqui, é lá, Senhor. Contra famílias, contra vidas, contra casamentos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha desfazer laços, que o Senhor venha desfazer as armadilhas do diabo. Meu Deus, os pratos que o inimigo está tentando tirar jovens da igreja, jovens que estão caindo no pecado sexual, jovens que estão entrando pelo caminho de drogas e vício e prostituição. Espírito Santo, o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, abrir os nossos olhos, ó Deus da glória. Senhor, que o Senhor venha fortalecer os obreiros que estão muitas vezes desanimados. Fortaleça as irmãs do círculo de oração para que não deixem de orar, para que não deixem de clamar, para que não deixem de buscar o Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fortalece homens, pais de família, Senhor. Meu Deus, ajuda dentro daquela casa. Desperta o Espírito Santo, Senhor, o teu povo. Meu Deus, o inimigo está matando, roubando, está destruindo. O inimigo está acabando com casamentos e com famílias. Senhor, a tua obra não pode parar. Senhor, a tua obra não vai parar em nome de Jesus Cristo. Eu, Senhor Deus, eu sei que nós vamos vencer pelo teu sangue. Nós vamos vencer pela tua graça. Nos ajuda a vigiar. Nos ajuda, Espírito Santo do Senhor, a continuar firmes, Pai. A cada um fazer a sua parte. A cada um fazer, meu Deus, aquilo que Deus tem pedido para fazer. Espírito Santo do Senhor, eu sei que tem muitos que estão fugindo, Pai. Tem muitos que estão dando Jonas. Tem muitos que não querem pregar mais. Tem muitos que não querem pregar o dom que Deus deu. Tem muitos que não querem profetizar porque o diabo está calando a boca deles, Pai. Mas em nome de Jesus, desperta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, levanta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, traz cura no meio da igreja. Oh, Jeová da glória. Fortifica a tua igreja e tira, Pai, o inimigo que está escondido no meio. Tira, meu Deus, o inimigo que tenta se infiltrar no meio dos relacionamentos. As falsas amizades, ó Deus da glória. Os falsos amigos, Espírito Santo. Tira os Judas do nosso meio, Senhor da glória. Espírito Santo, realiza a tua obra. Fica conosco e abençoa. Oh, Espírito de Deus, que a tua graça esteja nesse lugar, Pai. Que a tua graça esteja no meio dessa igreja, Espírito Santo. Que a tua graça esteja no meio do teu povo, Espírito de Deus. É o que eu lhe peço, Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, fortalece a tua igreja, Pai. Fortalece o teu povo, Pai. Fortalece o teu povo, Espírito Santo. Fortalece o teu povo, Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga comigo, a vitória é nossa. O sangue de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que você seja abençoado pelo Senhor. Se você puder, os irmãos que podem, ler esse capítulo 4 de Neemias, irmãos.
Leia o capítulo 1, 2, 3 e 4. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. A palavra de Deus ela é perfeita, é tremenda e ela é o alimento para a nossa alma. Glória a Deus. Eu fiquei muito alegre hoje que uma irmã mandou uma mensagem para mim. Eu tenho mandado um áudio para os irmãos. Eu sei que tem irmão que nem vê, porque eu tenho como ver se a pessoa vê ou não vê, porque se a pessoa viu, ficou azulzinho, certo? Se a pessoa não viu, eu sei que tem irmãos lá que recebe tudo, diz amém, mas nem viu. Irmãos, mas aqueles que ouvem verdadeiramente, com certeza, a palavra de Deus ela não volta vazia. E uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, essa palavra falou muito comigo, porque a palavra que eu mandei hoje foi assim, que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu, Deus, dizendo, todavia não me esquecerei de ti. E eu citei o caso daquela criança que estava dentro do tambor lá, lembra? Falei assim, o pai daquela criança se esqueceu dela, fez pouco caso daquela criança. Tem mães que jogam o filho por aí, abortam, fazem tantas coisas. Eu falei que o nosso Deus ele vela para a nossa vida. O meu nome e o teu nome está gravado aqui na palma da mão do Senhor. E essa irmã falou para mim assim, pastor, eu às vezes sou rejeitado até no meio da minha família. Eu estou chorando aqui e glorificado a Deus porque eu me sinto amada por Deus hoje. Eu louvo a Deus pela palavra dele, Deus. A palavra dele, a palavra que faz a obra, Deus. E a palavra que fala conosco. Amém? Vamos para casa abençoados pelo Senhor. Sábado temos culto aqui, irmãos. Os jovens vão cooperar ali no Sabará, mas nós estaremos aqui fazendo a obra de Deus. E domingo também nós temos culto das irmãs do Circo de Oração. Está para confirmado que uma irmã bem usada por Deus está ministrando aqui domingo. Eu creio que vai ser Deus. E a escola bíblica dominical também eu estarei ministrando essa aula, que é uma aula polêmica. Polêmica, mas cheia da bênção de Deus. Amém, irmãos? Amanhã é a consagração das irmãs, que horas? Das 8 às 9. Mas quem puder vir na consagração, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Consagração significa dedicar-se ao Senhor naquele momento. Eu estou sem o versículo ali, irmãos, e a minha Bíblia é linguagem diferente aqui. Se eu for ler, vai causar um pouco de confusão para os irmãos aí. Então hoje eu vou deixar quieto, tá bom? Porque esse versículo é meio comprido, eu não sei de cor. Amém, irmãos? Vamos então, está ensinando? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de todos os irmãos. Todos dizem: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Tenha uma ótima noite.